falando sobre o nome do Luiz Castro, que está na Bahia em férias e que já recebeu os primeiros contatos. Inclusive com informação salarial, que obviamente não seria baixa, porque ele ganhava, junto da sua comissão técnica, 2 milhões de reais no Botafogo. Depois foi treinar o Al Nassr. E é mais ou menos esse o valor que ele vai pedir para trabalhar no Corinthians no ano que vem. A comissão técnica do Ramon é pouco mais de 1 milhão. Então, é um investimento? Mas assim, a gente está vivendo o show do milhão no futebol, então, infelizmente, a gente tem que normalizar isso, de um treinador ganhar 2 milhões, ganhar 1 milhão, enfim, porque a folha de pagamento do time é mais de 20. Então, a gente está falando de 10% disso. Então, sabe, o Renato Gaúcho ganha 1,5 milhão no Grêmio e por aí vai. Então, o Luiz Castro é um estrangeiro, o Abel Ferreira, tudo bem, esse vale cada centavo, né, por tudo que conquistou aí, mas é 3 milhões de reais para a comissão técnica. É um salário europeu, né, que os caras ganham aqui, mas beleza, se você corresponde, eu sempre falo isso, né, o caro é o que custa 800 mil e que não joga. O que custa 1,5 milhão e te resolve a vida, tá tudo certo. Enfim, Luiz Castro, que topou ouvir, conversar, e a coisa meio que, vamos ver o que acontece, porque depende também do que você vai fazer aí, aquela coisa toda, e esse contato é via staff. O Tite até me surpreendi com essa notícia, tá? Mas a informação é que o Tite ganhou força nos bastidores. Ganhou força no seguinte sentido, o Tite, o tempo vai passando, e aí, Luiz Castro a gente não sabe pelo valor e tal, aquela coisa toda. Será que ele vai querer trabalhar ou não? Pode ser que ele não queira, pode ser que ele receba outra proposta, pode ser que ele... Enfim, não quero trabalhar agora e tal. Você tem que trabalhar com outros nomes. E o Tite é um cara sempre ligado ao Corinthians. E aí o André Hernan até conseguiu conversar com pessoas do Corinthians, questionando, mas o Tite tem uma rejeição por parte da torcida. Não sei nem se rejeição é a palavra, né? Mas tem aquela mágoa, né, de tudo que aconteceu. E o que o André Hernan ouviu foi... o Tite tem um tamanho muito grande no Corinthians para a gente ficar apegado a isso. O tamanho que o Tite tem no Corinthians é muito maior do que qualquer outra coisa. E isso veio de dentro do clube. E aí eu já pergunto para você. Você concorda? Porque eles entendem, e eu também acho que isso acontece, tá? Que o Tite chegando é aquela coisa do tipo, tá bom, Tite, beleza. O importante é que você está aqui agora, daqui a pouco ele monta um time legal, ganha um clássico, um paulista, o time começa a jogar bem, naturalmente a torcida esquece o que aconteceu. Agora, até isso acontecer, no momento do anúncio, da chegada, vai precisar de uma habilidade aí para contornar o que o Tite, né, em determinado momento, acabou não fazendo. Agora, também nem sei se o Tite quer, né? O fato é, o interesse do Corinthians para com o Tite, ele voltou à tona nos bastidores, do tipo, vamos cogitar o Tite. É isso que está acontecendo nesse momento. Se o Luiz Castro não quiser, o Tite, o Corinthians tem a obrigação de procurar o Tite por tudo que ele representa para o clube. Agrada um desses nomes para vocês? Algum outro? O fato é que as conversas já começaram, mas não dá nem para descartar que o Ramon vai permanecer. Eu acho que não, tá? Acho que tudo caminha para não. Mas tem um defensor lá dentro que é Fabinho Soldado, o que pode acabar... o que seria um erro, na minha opinião, porque daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o Silvinho, com outros tantos, né? Renova, perde um clássico no Paulista, ou mesmo o campeonato, acaba eliminado, demite o técnico. Então, começa com outro nome que eu acho que seria o melhor a fazer. Fala pessoal, tudo jóia? A gente novamente volta aqui no canal, trazendo para vocês as últimas informações aí do Timão. Corinthians continua aí com as tratativas com o técnico português Luiz Castro, né? O Timão é um sonho do Corinthians conseguir contratar esse treinador para 2025, mas o que tá pegando é salário. Não é segredo para ninguém que a diretoria do Corinthians não vai contar com o técnico Ramon Dias e seu auxiliar Emiliano Dias para 2025. A diretoria entende, né, que o time que o Ramon Dias tem hoje deveria estar fazendo um trabalho muito melhor. E também tem muitos jogadores insatisfeitos com o trabalho do técnico Ramon Dias. A torcida está insatisfeita. A torcida e um pouco da diretoria entende que a desclassificação do Corinthians, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, é de inteira responsabilidade de Ramon Dias. Por quê? Acabou escalando o time errado,
mexendo no time errado. O time do Corinthians hoje é um time bagunçado. Um jogo joga muito bem, no outro jogo joga muito mal. Não é um time que tem um padrão tático de jogo. É um time que um jogo é 8, no outro jogo é 80. Então, muita gente aí divide opiniões com o trabalho de Ramon Dias e o nível de insatisfação com ele é muito maior do que pessoas satisfeitas. O Corinthians só não contratou ainda o Luiz Castro devido não ter ainda acertado o salário. Por quê? Luiz Castro parece que ele está na Arábia. Ou que ele ganhou tudo aqui no Brasil. Porque hoje ele está pedindo um salário no Corinthians de 3 milhões mensais. Isso é salário a nível de time europeu, não a nível de time brasileiro. E o Corinthians fez uma oferta estratosférica de 2 milhões de reais para Luiz Castro. É muito dinheiro. Detalhe, Luiz Castro, ele foi oferecido ao Corinthians, hein? Luiz Castro foi oferecido ao Corinthians. O que o Luiz Castro ganhou aqui no Brasil para pedir um valor tão alto desse assim? Então, Luiz Castro chegando no Corinthians é um incógnita. Pode dar certo e pode não dar certo. Então, o salário dele é muito, tendo em vista que, olha, hoje o Corinthians, tão endividado como tá, quase 2 bilhões de dívida. Um ataque. Corinthians tem a terceira folha salarial do Brasil e fazendo um trabalho péssimo no Brasileirão. Foi eliminado das Copas. E hoje o Corinthians tem um ataque que custa 5 milhões de reais mensais. E o time tá nessa draga como tá, né? O Corinthians só para Memphis Depay paga mais de 3 milhões mensais. Cara, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo com um valor tão alto desse, com jogadores medalhão, e o Corinthians não consegue conquistar nada desde 2017? Então há de se pensar. Minha modesta opinião, eu não pagaria 3 milhões de Luiz Castro. E sabe por que os clubes de futebol tá desembolsando essas granas fora do normal? Sabe por quê? Porque não é empresa privada. Eu quero ver você, dono da sua empresa, se faria isso, né? Por isso que eu sou muito a favor dos clubes empresa. Porque aí sim as pessoas vão gastar com cuidado, saber que dói no bolso, né? Mas como o Corinthians, né, é dinheiro de tudo enquanto é lado, todo dia, toda hora, né? Pode fazer má negócio, aí sai a diretoria, entra uma outra diretoria e continua eras por eras. Ninguém é preso, ninguém, né, responsabiliza de nada. Desculpa. Então, hoje eu não pagaria de jeito nenhum esses 3 milhões, não, porque o Corinthians já está muito endividado, né? Também, o nome aí do técnico Tite agrada a diretoria do Corinthians. Se o Corinthians não fechar com o Luiz Castro, vai fazer uma proposta para o Tite. Muita gente está escrevendo a hashtag Tite não, Tite ingrato. Mas a diretoria entende que a história que Tite tem no Corinthians, ela é maior que todas essas picuinhas de torcedor. Porque, querendo ou não, o técnico Tite, ele é o maior treinador da história do Corinthians. Ganhou os principais títulos. Por exemplo, Libertadores e Mundial. Então o Corinthians vai ofertar aí, né, um salário pro Tite, vai fazer uma proposta pro Tite, caso não acerte com o técnico Ramon Dias, né? E eu, sinceramente, como eu falei pra vocês, não pagaria esses 3 milhões não. Mas você sabe como é que os clubes são, né? Com certeza o Corinthians, se bobear, chega a pagar aí pelo menos 2 milhões e meio para o técnico aí, Luiz Castro. Corinthians que enfrenta o Vitória amanhã, fora de casa, precisa de ganhar esse jogo, porque se ganhar, praticamente está garantido na Série A, que tem 38 pontos, chega a 41, está garantido na Série A do ano que vem. E olha, se o Corinthians fosse rebaixado esse ano, que ainda tem possibilidade,
Rapaz, aí vocês devem ver o time num buraco sem, assim, sabe? Um buraco enorme. Por quê? Porque imagina um clube endividado em 2 milhões, com jogadores ganhando salários milionários, certo? E o Corinthians perdendo receita. Pra onde a gente ia? Então é pra se pensar, é pra fazer negócio com os pés no chão e com muita calma. E aí, fiel, vocês pagariam, na opinião de vocês, os 3 milhões aí para o técnico Luiz Castro ou não? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like. Se não é inscrito no canal, deixe sua inscrição, ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão, de forma privilegiada. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.